Não, eu tô dizendo o meu celular. Isso, pode apertar. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui hoje. Eu e Dulce Maria. Estamos juntinhas aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as doenças, né? Os sintomas. E também vamos constelar, tá? Aqui ao vivo, uma constelação na água com os bonecos. Tá dando, ó. Vamos ver aqui até. Não. Deu? Deu. O pessoal tá nos escutando bem? Se puderem escrever aqui nos comentários, por gentileza. Oi, pessoal. Estamos aqui com os meus lindos bonequinhos. Hoje é com os bonequinhos, hoje, ó. E na água, só que nós vamos ter que tirar isso aqui, Nath. Vamos ter que tirar. Vamos colocar pra cá. Porque organiza ali pra mim, por favor. Porque senão não vai aparecer o que eles querem ver. Curiosos para... acho que assim tem que ser. O pessoal ajeitando aqui os bonequinhos, as coisinhas para colocar lá debaixo. Hoje é a Nath, estamos juntas hoje. Estou preparando aqui. Eu acho que assim vai dar. Vai dar para ver. Está vendo, Nath? Sim, eu vejo você. Hoje estamos juntas aqui nós duas. Ó, a mão da Nath, ela está na minha frente. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, para vocês entenderem um pouquinho o que é muita gente que nos assiste aí. Alguns já conhecem constelação, outros não. E hoje nós vamos falar sobre o que, Nath? Sobre os sintomas, constelando um sintoma, né? Sintomas e doenças. A Nath, ela está falando bem baixinho. Né, Nath? Sim. Quase sem voz. Por que será que está assim? Essa é a pergunta. Por que será que está assim? Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde plena hoje. Nas últimas duas lives nós falamos sobre ela mostrando os bonequinhos, ó. Olha, eu uso esses bonequinhos para fazer a constelação. Nós falamos muito sobre os sintomas, né? O que os sintomas da doença está mostrando? Ela está mostrando algo para nós. Temos até um livro que eu recomendo vocês lerem, A Doença como Caminho, que fala sobre isso, que a doença ela vem mostrar algo para nós, algo que está em desacordo, está fora do ordem, desorganizado. Então, na constelação familiar, o que nós vamos olhar? Vamos olhar essa desordem. Então, a saúde plena é o quê? Como alcançar a saúde plena? É o desejo de muita gente, né? Saúde plena é quando todos estão juntos, quando o nosso sistema está organizado. E existe algum sistema organizado? Ah, Nath? Eu achei que sim, mas não. Tu achou que sim? Eu pensei que o de Jesus Cristo fosse organizado. Não. Ele se organizou, ele teve um potencial muito grande de transmutação, de um novo olhar. Ele sim, por si só, ele fazia essa organização, só a presença dele. Mas o campo familiar dele não. Mas ele soube transcender ao campo familiar. E essa é a nossa grande busca, transcender ao nosso campo, sem deixar de dar a importância a ele. Nós temos que dar a importância a ele. Eu estou falando aqui porque eu estou conversando diretamente com a Nath aqui. Às vezes eu não estou olhando para ti. Nós temos que transcender ao nosso campo familiar, mas ao mesmo tempo dar um lugar a ele. Por que será isso?
Os campos morfogenéticos da constelação familiar, o estudo mostra sobre isso. Nós precisamos do campo familiar para nos mover. Quem move eu, Dulce, quem move a Nath, quem move você que está aí nos assistindo, falando nisso, bem-vindas aí a essa live, quem está aqui assistindo. Quem move é todo o nosso campo ancestral, o nosso campo familiar. Ah, mas eu quero excluir, eu quero esquecer, quero apagar, eu não quero saber que eu sou desse lugar. O que acontece comigo, Nath? O que acontece comigo quando eu faço esse movimento? Excluo e não fluo na vida. Eu excluo, não fluo, perco força. E mais, eu deixo de existir. O mesmo movimento que eu quero apagar o meu campo ancestral, eu quero excluir. Dulce, eu quero cortar ligações com o meu campo ancestral, minha família. Eu não suporto eles. Não tem como. Não tem como. É isso que nós temos que entender. Nós temos que aprender a transcender ele, a individualizarmos. Mas a nossa individualização, como Jesus fez, ele passa pelo entendimento que eu faço parte de um povo aí se movimentou para eu estar aqui. Acolher, integrar tudo isso, aí eu tenho a minha individualização. É estar em paz com esse campo, olhar com amor para ele. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou com amor, apesar de muitas coisas ali. Tu acha que não jogaram pedra nele? Se vocês lerem a história dele, de Jesus, você vai ver que muita gente tratava ele como louco, com as ideias revolucionárias deles, né? Nós olhamos, temos uma visão aqui, mas se nós formos ver lá o dia a dia dele, ele era tido como doido. Não, na frente do tempo, né? Na frente do tempo, nem era pensado à frente do tempo. Não. Revolucionário mesmo. Revolucionário, e você vai morrer, ponto. E ele não teve medo disso, ele morreu realmente por uma causa. Então o que falta para nós é isso, morrer por uma causa. Por que eu morro? O que eu acredito? O que eu busco? Onde eu quero chegar? Que daí a gente fala do propósito, né? Mas aqui nós já estamos saindo um pouquinho do assunto. Então, eu preciso ter um propósito. Para eu ter essa evolução, essa transcendência do sistema. Mas eu tenho que entender que o sistema é muito importante para me mover. Eu falo, eu me movo, o jeito que eu organizo as coisas vem da onde? Onde eu aprendi isso? Onde eu aprendi, Nath? Na minha família. Na minha família. Quem é que me ensinou a falar, andar, comer, a ter os gostos que eu tenho? A ter os sonhos que eu tenho? Foi lá. Do jeito que foi, do jeito que é. Daquelas experiências que eu tive ali, alguma coisa me moveu a isso. Hoje eu estive atendendo uma pessoa e foi muito nítido isso, ver. Ela chegou num lugar muito bom, mas ela não estava conseguindo ficar naquele lugar bom que ela estava. É porque ela estava totalmente querendo excluir o sistema dela. Excluir. Mas se eu excluir isso, você não existe. Para ela foi um choque quando eu falei isso. Então, vocês estão ouvindo bem? Dá um sim aí se vocês estão ouvindo bem, tá? A Débora falou, o áudio está ok. Então tá, ok. Então, precisa se trazer a constelação, ela trabalha nesse novo olhar, para a gente transcender no nosso campo. Nós transcendemos o nosso campo. Então, entender que ela chegou nesse lugar bom, ela precisou daquelas experiências. Foram doídas, foi triste, foi doído. Tive raiva. Olhar aquilo e dizer, ok, foi assim. Para nós passarmos e termos isso no nosso coração, demora, é um processo que a gente precisa ter, não é de uma hora para outra. Agora eu vou amar todo mundo. Não é assim. Até mesmo Jesus mostrou isso. Já que a Nath trouxe Jesus, eu estou botando ele como exemplo aqui.
Até Jesus trouxe isso. Ele não Ele, amava ele você teve dessa todo um processo ali, ele foi para o deserto. O que, que ele foi fazer no deserto? Ele foi lidar com os demônios dele. Na Bíblia traz demônios. Mas o que, que são os demônios? São os conteúdos. Tudo aquilo que humanamente foi colocado nele. Ele enxergou todos esses conteúdos. Ele ficou 40 dias lidando com tudo isso, com os grandes monstros, as grandes sombras dos conteúdos, daquilo que era, que a gente falava que era certo, que era errado, que era aquilo que foi sendo colocado. Ele olhou tudo aquilo e daí ele transcendeu tudo aquilo. Aquele monstro que eu comentei contigo do filme da Moana no final. Assista esse filmezinho, é um filme infantil, mas ele é muito poderoso, é uma grande constelação esse filme também. Nós temos que aprender a lidar com essa grande sombra que nós temos, esses grandes conteúdos, para daí a gente transcender. Ir para a saúde plena. Mas a saúde plena não é só a saúde física, é a saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, a saúde plena passa por esses 4 campos. Então, no fluir da vida, em relação à saúde e a doença, como eu me relaciono com isso, nesse dia, nesse sábado que nós vamos estar trabalhando essas questões, nós vamos trabalhar tudo isso. Vamos trabalhar esses 4 campos, vamos entender o que é saúde plena, o que eu preciso lidar, o que eu preciso aprender, os conteúdos. Então, vai ter conteúdos e vai ter vivências. Vivências como essa aqui que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer uma constelação aqui na água, para vocês entenderem como é que é esse movimento dos bonequinhos, de fazer individual, como é que a gente olha, como é que é diferente do grupo de constelação. Mas ele é muito bonito também, muito importante e profundo. Aqui eu não vou me aprofundar muito, porque eu não posso abrir muito a questão e trabalhar muito profundamente aqui as coisas aqui da Nath. Ela está se colocando à disposição, Nath. Sim. Quero ver. O sintoma ou a doença, ele pode ser visto na constelação? Sim. A constelação pode olhar, a gente coloca e ver o que ele está mostrando, que eu não estou enxergando. Geralmente eu não estou enxergando. Geralmente eu não estou enxergando. Não estou entendendo o que aconteceu. Quando chega no meu corpo, eu estou doente. Meu corpo está doente. Estou com dor de cabeça, estou com depressão, estou com cistite, estou com... A Nath agora perdeu a fala, né? Vocês viram que ela perdeu a fala, né? Isso já é crise de cura. É a última instância. Passou já pelo espiritual, já passou pelo emocional, pelo mental. O último é o físico. O físico está dizendo, acendendo a luz vermelha. Ei, acorda. Algo se moveu aí, algo está te incomodando. É isso que o sintoma diz. Então, na constelação, a gente consegue desvendar esses mistérios, consegue ver a origem, o que moveu a essa doença. O que está por trás da doença? A doença é ela, como eu já falei na outra live, ela traz uma carta. E se você souber ler ela, entender qual é o recado que ela traz, ela se vai. Né? Ela se vai. Não faz mais sentido se você entendeu o que está por trás. E geralmente a fala, a Nath é que perdeu a fala. Aí vocês viram que ela comentou, né? Ela comentou nos stories. Ela falou que ela estava fazendo uma mudança, ela estava mexendo, era isso, Nath? Sim, objetos, nas roupas, né? Objetos, roupas, e remeteu elas algumas lembranças. Eu perguntei para ela, então quando está o sintoma, a primeira coisa que a gente vai perguntar é: o que aconteceu antes? Aconteceu algo diferente na tua vida antes de a fala sair? Na noite anterior. Antes de eu ter a cistite? Sim. Antes de eu ter tal coisa? Né? Geralmente nós terapeutas que trabalham na psicoterapia e a constelação familiar vai investigar essas questões, que às vezes ainda estão mais para trás ainda. Isso ali só foi um gatilho que detonou. Foi organizar a casa nova. Foi organizar a casa nova.
Ela tá aqui, ela tá bem baixinha, né? Ela foi organizar a casa nova. E daí mexeu no campo emocional. Mexeu as memórias, o mental. O emocional, ele bagunça tudo. Ele bagunça tudo em nós. E bagunça o nosso físico. E muito. Então, nós vamos olhar isso aqui agora. Então, o que é a constelação? Aqui eu vou usar água. Aqui dentro tem água. O que acontece numa constelação individual? Eu uso os bonequinhos. Ó, eu só estou mostrando. E os bonequinhos vão se mover dentro do campo daquilo que a gente vai olhar. E ele vai trazer. Nós, consteladores, fizemos a leitura disso. Mas o campo se mostra. Aquela imagem, aquele excluído, aquele que precisa ser visto, precisa ser organizado. A desordem que ali está. Então é assim, ó. Eu estou mostrando aqui, o bonequinho está só uma demonstração. Mas nós vamos pegar a Nath como ela está aqui disposta a fazer esse movimento. Então vamos lá, Nath. Eu vou primeiro pedir para ela colocar 2 elementos. Depois eu digo para você o que é. Geralmente eu faço assim. A pessoa não saber o que ela está escolhendo e não interferir no. Porque quando a gente está na razão, a gente comanda. E aqui não é comandado pela razão. Aqui é o sentir. O campo mostra. Isso. Então vamos lá, Nath. Coloque escolhe um dos bonequinhos. Eu tenho vários bonequinhos aqui. Ela vai escolher um deles para colocar aqui. Ok? Para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona esse movimento. Posso? Escolhe um bonequinho, qualquer um. Agora escolhe um outro. E aqui já mostra um movimento que eu já vou explicar para vocês. Escolhe mais um. Mais um. O que eu pedi para ela trazer aqui? O sintoma, a falta da fala dela. Eu estou sem fala. Perdi a minha voz. É um sintoma. Aí o que ela traz? Ela traz uma criança. Não sei se vocês observem aqui, é uma criança, um bonequinho menininha. Depois ela traz ela em relação a isso. Ela em relação ao sintoma. Ela traz a mulher, traz a adulta. Mas o sintoma já mostra já o que ele diz aqui. Tem a ver alguma coisa na criança dela. Vem lá da infância dela alguma coisa. E isso não fui eu que escolhi aqui. E nem ela sabia o que era. Tem a ver com aquilo que ela já comentou. Eu estava mexendo em algumas coisas para mudança e veio algumas memórias. O que era aí que você mexeu? Fotos? Não cheguei nas fotos. Não chegou nas fotos? Mais roupas minhas e da minha filha. Da tua filha? Roupas? E alguns objetos. E eu pergunto para você, quando criança você se mudou muito? Eu mudei algumas vezes. Eu mudei algumas vezes. E eu estava mexendo com as roupas da minha filha e minha e da minha filha. Mas a minha filha mudou mais que eu. Hã? A minha filha mudou mais que eu. Mudou mais que você? Vocês estão vendo que aí já tem vários movimentos que nós podemos trabalhar, precisamos trabalhar? Então, só esse colocar no bonequinho, eu, terapeuta, já percebi. Tem várias coisas que tem que se transformar, trabalhar. Aí já tem um padrão que já vem lá da infância dela. E o que ela traz aqui? 2 mulheres. As mulheres da tua família não tinham voz? Diz. Vocês, mulheres da minha família, não tinham voz. Vocês perceberam? E daí nós, consteladores, olhamos, ela já está toda vindo alguma coisa, né, Nath? Já vem. E nós vamos trabalhando isso, vamos se aprofundando nisso. Vocês não estão vendo tudo, mas quando eu falei para ela, ela já entrou num movimento emotivo.
Ela já peguei algumas questões dela ali. Então, as mulheres do meu sistema não tinham voz. E quando eu falei isso, ela nem falou. O que ela fez? Ela nem conseguiu falar. Mudança. Novo, desconhecido. O novo, desconhecido. Não posso ficar. Diz, não posso ficar. Não posso ficar. Não quero ficar. Não quero ficar. Sintoma no meio das mulheres, ó. Isso vem do campo ancestral feminino dela. Mulheres acuadas, mulheres não reconhecidas, mulheres não valorizadas. Várias coisas vêm aqui, várias coisas. Tira uma carta para... Daí eu trabalho com as cartas com falas sistêmicas também. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. A lei do equilíbrio. Claro, como é a relação tu agora e como é da tua mãe, do teu pai e das tuas antepassadas, fora do equilíbrio. Alguém sempre deu mais. Está em desordem. Olha só, observe isso, ó. Observe, Nath. É como se a tua menininha coada aqui, ó, o sintoma traz a tua criança coada, olhando para as mulheres, a mãe olhando para você, como se a mãe dissesse, não fale nada, cale-se. Ela me pediu para engolir o choro, com todo respeito, né? Ela não sabia o que estava fazendo, mas ela me pediu para engolir o choro. Vocês Não podia ouviram? falar. Engole o choro, minha filha. É assim. Aceita. A vida é assim. Não pode ser diferente. Diz, mãe, agora eu vejo. Mãe, agora eu vejo. Eu sigo o teu modelo. Eu sigo o teu modelo. Me calo. Me calo. Me mudo. Me mudo. Faço mudanças o tempo todo. Faço mudanças o tempo todo. Não me sinto segura. Não me sinto segura. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Faz sentido para você? Sim. Traz mais um elemento. Mais um elemento eu vou trazer aqui. Que a fala, a questão de problemas de linguagem, da fala, ela vem de algumas coisas aí. Eu estou trazendo aqui. E olha o que ela traz. Um homem. Um homem. Nath diz, é segredo. É segredo. Não pode comentar. Não pode comentar. Engole o choro. Engole o choro. Temos que nos esconder. Temos que nos esconder. Faz sentido para você? Muito. Toca profundamente, né? Esse tocar profundamente é que vai movendo a pessoa, ela vai se acordando para o movimento que ela tá, o padrão que ela tá, e vai acontecendo. Tocou lá no fundo, né? Esse tocar no fundo é o que vai trazendo o movimento novo. Então olha para esse sintoma, é a tua menina, diz, minha menina. Minha menina. Foi difícil para você. Foi difícil para você. Muito difícil. Muito difícil. Se calar. Se calar. Hoje eu adulta. Hoje eu adulta. Ainda engulo o choro. Ainda engulo o choro.
como você. como você. Olha para a menina. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Porque eu me calo. Porque eu me calo. Por amor e lealdade a vocês, mulheres. Por amor e lealdade a vocês, mulheres. Que não tiveram voz. Que não tiveram voz. Simplesmente tiveram que aceitar. Tiveram que aceitar. Arrumar a mala. Arrumar a mala. E ir para outro lugar. E ir para outro lugar. Eu tinha muitas dores de garganta. Muitas. Era recorrente. Quando eu era criança. E na minha adolescência, já era adulta, 21 anos, quase adulta, eu decidi tirar a minha amígdala, de tanto que ela inflamava. Parava aqui, né? A amígdala. Um órgão importante para o corpo. Sintoma também inflamação. Não se pode falar. Cale-se. Você vê, mas você não pode falar. Você vê e não pode falar. Diz, agora eu vejo. Agora eu vejo. Olha para o sintoma e diz, agora eu vejo quantas coisas você me traz. Agora eu vejo quantas coisas você me traz. Por amor e lealdade. Por amor e lealdade. Eu me calo como vocês. Eu me calo como vocês. Mulheres do meu sistema. Mulheres do meu sistema. Pega uma cartinha em relação a essas mulheres. Qual é a... Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Interessante, né? As cartas vêm pontuais, né? Isso é constelação, ela traz aquilo que precisa ser visto, a fala que precisa ser dada para a liberação desse campo energético. A gente pode dizer é um campo muito forte, energético que nos toma, né? Diz, por vocês, mulheres. Por vocês, mulheres. Que não tiveram oportunidade. Que não tiveram oportunidade. De falar. De falar. De expor, de se expressar. De se expressar. Eu vou me expressar agora. Eu vou me expressar agora. Não me calo mais. Não me calo mais. Olha para isso que você traz um homem. Esse aqui eu trouxe como segredo. Segredo que vem acima. Tá? Um segredo que vem acima disso aqui tudo. Olhe para isso e diz, agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E olha o que acontece aqui. A Nath aqui, que nós estamos representando ela se vira. Se vira para onde? Para outro lugar. Para outro olhar. A gente chama isso como olhar para a vida, não para o passado. Ela estava totalmente tomada. Na verdade, ela foi tomada. Esse sintoma que veio foi tomada pelo passado. Total. Tomada. Nós temos mais coisas para trabalhar aqui, nós não vamos se aprofundar, porque isso é um assunto dela. Depois eu vou continuar aqui com ela. Mas é por aí que a constelação familiar ela vai investigando, ela vai trazendo. Ela vai colocar do bonequinho, o jeito que ele se movimenta, a gente vai fazendo a leitura. E eu pergunto para ti, Nath, fez sentido para você tudo isso? Muito sentido, mas eu só agora eu vejo. Só agora tu vê? Só agora eu vejo. Muita gente consegue perceber isso. Ah, meu Deus, é isso. Isso é que nos liberta. É como se a gente saísse de uma hipnose, de um modelo que a gente recebeu e fica nele, repetindo. Por amor e lealdade a vocês, mulheres, eu faço igual a vocês. Me calo.
Me calmo. E por honra a vocês, eu sigo a vida e nela eu vou fazer algo de bom. Esse é o olhar que a gente precisa construir. Por honra a vocês. Vocês se calaram. Essa é uma fala sistêmica, né, que a gente traz. Por honra a vocês. Vocês não tiveram oportunidade. O contexto que vocês viveram era um. Mas o meu é outro agora. O meu é outro. Posso mudar esse. Me permita eu ir além. Me permita eu ir além. Me permita. Me permita. Olhe para essa figura masculina aqui e diz: você faz parte. Você faz parte. Eu dou um bom lugar a você agora. Eu dou um bom lugar a você agora. Juntos são mais fortes. Juntos somos fortes. Interessante que trouxe o casal, tá vendo? Pai e mãe, provavelmente. Traz várias imagens aqui. Só que a gente não vai se aprofundar nisso. Não vamos porque não podemos aqui abrir e movimentar tudo aqui, né? Mas é por aí que a gente fala um pouquinho dos sintomas e o que está por trás. Tu vê, eu não sabia dessa história da Nath, dessas questões da mulher, né? Das mulheres do sistema. Não conversamos sobre isso. Mas aqui já mostrou. E para ti fez sentido. Fez sentido, não fez? Muito, muito sentido. Acordou? Acordei. Entendeu? Entendi. Lembra que um dia nós estávamos num movimento, numa imersão, a tua voz não saiu? Então tem que treinar, deixar ela sair e não se calar mais. Na hora que você se sente travado, é por vocês, mulheres. Eu grito. E falar. Então você tem que fazer um movimento agora de falar. Falar o que precisa ser falado. Não engolir o choro. A fala que você deve falar é assim: mamãe, pode falar. Mamãe, Eu não engulo mais o choro. eu não engulo mais o choro. Eu desobedeço você. Eu desobedeço você. Fez sentido para você, mamãe. Fez sentido pra você. E eu respeito. Eu respeito. Mas para mim não faz sentido. Mas pra mim não faz sentido. Eu escolho Eu escolho chorar, chorar, gritar, gritar, me expressar. me expressar. Deixo com você o que é teu. Deixo com você o que é teu. Então, alguma pergunta? Se vocês tiverem perguntas aí, ficaram curiosos, façam, tá? É por aí que nós vamos caminhar as nossas conversas sobre doenças e sintomas nessa imersão do fluir da vida. Nós vamos olhar para essas questões. Atrás de um sintoma, atrás de um movimento, qualquer um que seja, qualquer um, tem uma leitura que abre os olhos. Abriu os olhos? Abri. Entendeu? Fez sentido a mudança, as coisas, as roupas e... Fez. É que vem um filmezinho, né? Quando a gente começa a mexer nisso, começa a vir um filmezinho. Esse filmezinho, se faz sentido, é o que move a gente. E se mover a gente, faz a gente olhar para outra direção. Senão eu fico preso. Ela vai... Agora que ela olhou, botou aqui, ela ia ficar preso nesse movimento. Se calando, engolindo o choro, se desfazendo. Ou remediando, né? Ou Correndo remediando. xarope. Ou tomando xarope, vem, passa, ok, depois vem de novo, tá? Vem de novo. Você falou da garganta inflamada. Você não podia falar. Você sabe, ela sabe qual é a história dela. Não podia falar, não podia comentar muito, né? Era um segredo que nem eu entendia muito. Olha, um segredo que nem eu entendia muito. Então, por trás da fala, das coisas aqui, das expressões, são segredos que não podem falar. Tem que falar baixinho. Ninguém pode ouvir. Então, a gente se cala. A gente se cala. Então, por trás dos distúrbios da fala,
tem segredos, algo que não pode ser dito, algo que não pode ser expressado. É por aí que os sintomas trazem as cartas para a gente ler. Interessante, não sei se vocês estão ouvindo uns gritos aqui, são gritos de mulheres. Não sei se você chegou a ouvir, mas é aqui do lado, aqui tem mulheres e elas estão gritando. Isso significa que o campo está se mostrando a liberação da fala. A liberação da fala. Diz, eu grito agora. Eu grito agora. Eu grito. Eu grito. Dá uma olhadinha se tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Todas as questões, todas as problemáticas da nossa vida têm respostas. E quando eu encontro as respostas, eu consigo modificar. E a constelação é uma ferramenta muito bonita que ajuda a gente a olhar. E aqui veio toda a dinâmica dos ancestrais, que nós temos que trabalhar, essas questões. Aqui foi só uma pequena demonstração, nós não aprofundamos muito. Quando a gente faz um atendimento individual ou num grupo de constelação, a gente vai mais profundo, a gente vai vendo as camadas e vai trabalhando mais ainda. O pessoal às vezes pergunta no grupo, né? Se eles têm um pouco de receio de mostrar sobre o tema. Sim. Mas não, quem sabe o tema é só tu, né? E a pessoa. Se Sim. ela quiser abrir, daí sim. O individual é como eu e a Nath aqui. Aqui nós estamos expondo e nós nos expomos muita coisa, mas fez muito sentido para ela e ajudou. Claro que nós vamos ter que continuar. Mas o individual, a gente fica ali, eu vou trabalhando, e a gente vai trabalhando até você trazer um novo olhar para isso. E isso que é importante. Quando eu consigo trazer um novo olhar, eu consigo modificar a minha ação, o meu movimento aqui no presente. Num grupo de constelação, tem gente que às vezes tem vergonha, fica. A gente também faz o oculto. Só a pessoa que vai constelar é que sabe o tema, aquilo que ela está olhando. Daí a gente tem bastante cuidado também para não expor muito. Mas é muito revelador, muito revelador. Ele move. A constelação familiar, ela move. Tem gente que vem, às vezes se assusta, mas aquela imagem que ela viu, ela fez um movimento ali dentro. Lembrando que quem vem para um grupo de constelação, né, é sem julgamentos. Todos que estão ali querem uma cura, né? Querem. Sim, é aquilo que no início da nossa live nós falamos. Não existe sistema sem desordem. Todos os sistemas familiares têm as suas desordens, têm as suas problemáticas. Um mais para isso, um mais para aquilo, mas todos nós temos. Então, olhar com amor para todo mundo é importante. Porque todos nós estamos aqui num processo, um processo de evolução e que passa por esses conteúdos, que passa por essa desordem, até nós aprendemos a organizar, transcender, como eu falei, né? Transcender tudo isso. E essa é a grande chave, transcender. E como a gente trouxe Jesus no início, ele mostrou como ele transcendeu a tudo isso. A gente tem um olhar muito religioso no Jesus, né? Foi trazido um peso muito grande que a religião trouxe, né? Mas a essência que ele traz é o amor. É simples. A essência, o que ele veio mostrar e os passos, ele mostrou um processo. Só que nós ainda não entendemos como é que é isso daí. Por isso a gente fica brigando aí muitas vezes com tudo isso, né? Tira uma última carta para nós finalizarmos aí. E perguntas, ninguém tem? Ninguém ficou curioso? Ninguém... Faça uma pergunta aí. Diz se vocês gostaram, não gostaram. Comente aí, né, Nath? A Deb tá comentando, coisa mais linda, gente. Venha hoje no grupo, Deb. Vem no grupo hoje. Hoje à noite nós temos atendimento individual também. Faço online e aqui, né, no Verde Casas presencial uma vez por mês. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. E vocês sabem que muitas vezes nós não estamos sendo nós, experimentamos a nossa essência ainda. Nós só estamos enrolados com esses conteúdos.
É. Mas eu não, eu estou vivendo. Faz uma avaliação. Só está enrolado ali com esse grupo, não transcendemos. Então, esse é o grande ponto nosso do ser humano, transcender tudo isso. E trazer um olhar mais amoroso, um olhar mais evoluído, sei lá, com tantas coisas aí, né? Então, saúde plena é isso, é incluir todos, incluir tudo, incluir a nossa história. Saber quem eu sou, o que me move, onde eu quero chegar, tantas coisas, né? Então, o fluir da vida, vamos vir, dia 1º de 10, nós vamos ficar aqui o dia todo, nós vamos fazer um passo a passo, assim, nós vamos fazer uma caminhada bonita. Para a gente acordar, para a gente se conhecer mais. É intenso, né? Porque nós fizemos os outros fluir, foi intenso, né? Foi bonito. Nós vamos fazer vivências para você acolher tudo isso, enxergar algumas coisas, saber como é que a gente diz, lidar com tudo que vem, entender, se conduzir na vida. Essa é a palavra-chave, conduzir. Mais alguma pergunta? Gostaram? Coloque ali, pelo menos. Gostei, não gostei. O que mais ali? Vamos ver. A Nath está olhando aqui. Vocês gostaram? Vamos lá, pessoal. Mas Às quem vezes está... impacta, né? Às vezes impacta. Quem nunca viu uma constelação pode ficar um pouco impactado, né? Sim, E certamente quem está aqui com a gente agora ao vivo, né? Sim, como por Aprendeu exemplo, algo, né? ela escolheu aqui, ó, vou mostrar, ó. Tinha vários bonequinhos aqui. Tinha bonecos adultos e crianças. Então eu pedi, o primeiro que eu intencionei, eu, né, o constelador que está no comando, intencionei ela olhar para o sintoma. Ela poderia ter trazido ela adulta, olhando para isso. O que ela traz? Ela traz a criança. Ela pegou ali, eu não falei para ela, pega esse, pega aquele. Ela foi. O campo se mostra. E ela trouxe a criança dela. A dor dela, a fala e isso, está aqui, ó, na criança dela, que precisa ser trabalhada. Então é assim, o campo da constelação, ela se mostra, ela fala. Eu digo que os meus bonequinhos aqui, ó, aqui tem bonequinhos, aqui também tem, ó. Eu digo assim, quando eu começo a arrumar esses bonequinhos, eu digo assim, ó, esses bonequinhos quase falam para mim o que está acontecendo. Eles falam tudo. A pessoa fica até assustada. Mas é conforme você se movimenta. Você movimenta e os bonequinhos mostram a imagem que está aqui, ó, no teu inconsciente. E fica tão, tão, tão mais leve. Fica leve, né? Fica. É porque o teu inconsciente, a tua mente, ela traz um novo significado, ela ajusta. Aí tu parece que dá Paz. Sim, dá uma paz. Porque reorganiza diferente, para de ficar pesado. Ah, foi assim. Ela busca entendimento, né? A nossa mente, ela busca entendimento. Sim. E quando traz o entendimento, ela alivia. Aí você está livre para um novo movimento. É assim que é. A Rose tá falando aqui, esclarecedor, meninas. Gratidão, gratidão, Rose. A Geise, que pena não conseguir ver, vai ficar gravado aqui no nosso feed, tá? Tanto no Insta da Verde Casas como da Dulce Maria, tá? Daí depois vocês fazem perguntas, comente lá se gostou, não gostou, comente, é importante. Na sessão, a Deb comentou, na sessão trabalhado um sintoma por vez? Um sintoma por vez. Trabalhado um sintoma por vez. É um por vez, porque aqui nós fizemos só de leve, né? Uma sessão leva 1 hora e meia, mais ou menos. A gente vai trabalhando até aquilo ficar em paz em você. Mas como nós Até o terapeuta ver que a pessoa trabalhou. E se tem mais coisas, a gente vai trazendo, a gente vai puxando o fio. Mas é algo que a gente já trabalha há algum tempo, a minha menina, a minha criança. Também. Mas aqui especificamente o sintoma. E quando você percebe, é isso, ele se dissolve. É como se um campo energético que está aqui, ó, com certeza amanhã vai estar mais boa essa tua fala aí. Ele se dissolve.
Aí o tratamento fica mais eficaz. Não fica aquela tensão. Tensão, tu toma remédio, dá uma aliviadinha. Mas o bolo fica. O bolo da energético fica. Então você ressignifica na tua mente o que nós fazemos. Nós trabalhamos aqui na mente para aliviar o físico. É mais ou menos isso que é o trabalho em você, né? Nesse assunto, né? Sintomas e doenças. Ok? Ok. Vamos fechar? Não tem mais aí perguntas? O pessoal meio tímido, né? No momento não, mas se forem surgindo dúvidas, tá? Vão comentando. Manda um direct para nós, pergunta. Próximo mês, se não deu esse mês, agende vem aqui fazer. É muito bonito, ele ajuda, meu Deus, eu vi tantas transformações aí. Em mim, primeiro, né? E depois eu vejo nas pessoas, assim, né? Sim, Acordarem, assim. muitas. Você também? Muitas. É. Então tá, pessoal, gratidão quem acompanhou. Um beijo. Fique bem. Sim, e hoje temos grupo, 19h30. Vou mostrar meus bonequinhos, olha. Esses são os outros, ó. Fofos, sem rosto, né? Então, Gratidão, minha maravilhosa. eu que agradeço. Gratidão a todos aí que estiveram aí. Gratidão. Beijão. Hoje à noite nós temos. Pode vir aqui, conhecer aqui o movimento. Vai ser sorteado, todos os né? meses. Vai ser sorteado. Hoje nós vamos sortear uma constelação em grupo hoje, tá? Tive uma ideia aqui, Nath. Nós podemos sortear um para quem estava aí e comentar, fazer o comentário. O melhor pergunta, o melhor relato. Ganhei uma constelação online comigo. Já que teve gente aqui que ficou, podemos fazer, né? Ou quem sabe comentar, né? Eu estava na live e aí sorteamos. E mais uma pergunta. Sim. Uhum. Nós vamos fazer isso. Bem legal. Nós vamos sortear uma constelação individual comigo. Tá bom? Online daí, tá? Se não gostar do online, eu converso com a Nath, daí você vem aqui e faz aqui presencial. Tá? Um beijo para vocês. Gratidão.